Oi todo mundo, bem-vindo ao meu canal Ponto Final, meu nome é Analia. Gente, hoje eu estou trazendo um livro que é super lançamento, da autora Ana Narras, que é O Caso do Maníaco de Salga-Adorenga. Salga-Adorenga é uma cidadezinha litorânea, que é uma cidade muito rica, né? Tem muita gente com muito dinheiro, moram lá, tem mansões enormes, casas lindíssimas, mas que estava sofrendo muito com um serial killer, estava aterrorizando aquela cidade. Mas logo no prólogo, esse caso já foi liquidado, já foi solucionado. Bom, passados 20 anos, a gente vai conhecer a Sara e a Bia. A Sara e a Bia são jornalistas e têm um podcast que fez um grande sucesso com o primeiro caso delas. Ficaram super conhecidas nas redes sociais, enfim, tudo mais. Então, elas agora estavam em busca do segundo caso delas. Então, investigando dali, elas conhecem essa história da Salga-Adorenga. Apesar de não, é um caso que não batia muito com o podcast delas, por quê? Eu esqueci de te falar. O podcast delas de true crime, mas true crime que não são casos que não tiveram solução, não foram resolvidos, casos arquivados, não solucionados. Então, elas gostaram desse caso, né? Porque elas começaram a averiguar, a pesquisar mais sobre esse assunto e viram que tinha algumas coisas que realmente poderia acrescentar nessa história, um caso assim mais assim com substância, assim, né? Tinha umas coisas, uns pontos assim que não tiveram, estavam na dúvida, tiveram uns buracos, assim, então elas acharam que realmente valia a pena ser o segundo caso delas, né? E assim foi feito. Então elas começaram a investigar esse caso, fizeram muitas entrevistas, né? Que sempre fizeram. O maior sucesso são realmente as entrevistas com as pessoas que tiveram envolvimento com o caso. Então, nesse meio, e ela cuidando desse caso, ela estavam preparando tipo uma bomba, né, que ia ser nessa cidade, porque iam fazer uma entrevista com uma pessoa que essa pessoa falou com elas umas coisas que realmente iam abalar ali a estrutura daquela cidade, porque essa pessoa começou a acusar uma pessoa muito poderosa e muito até perigosa nessa cidade, né? E isso foi tipo um ponto assim crucial entre as duas, porque a Bia estava com muito receio de realmente jogar essa entrevista no podcast, porque são como são pessoas que estão acusando outras. A Zara, ela nunca teve assim, um cuidado de realmente averiguar se o que as pessoas estavam falando realmente eram verdades, se tinham provas, né, que realmente o que elas estavam falando era legítimo. Então, e a Bia sempre é uma pessoa mais assim, cuidadosa, mais responsável, mais confiada. Então ela sempre estava assim meio com medo, porque no primeiro podcast delas, elas sofreram muito com haters, com pessoas não querendo, né, que elas revivassem o caso, que afinal de contas elas estavam realmente mexendo num vespeiro muito grande, que são casos que estavam parados, né, há muito tempo as pessoas nem se lembravam mais desse caso, e começaram a mexer nesses assuntos, e como era um caso que não foi solucionado, o assassino ou os assassinos ainda estavam soltos por aí. Então, com certeza, algumas pessoas que estavam envolvidas nesses casos não estavam querendo, não estavam muito felizes que elas começassem a mexer nesse caso novamente. Então, elas sofriam muito ameaças, muito processos, justamente porque algumas pessoas acusavam outras e a Sara jogava no podcast sem ter uma prova nem nada. Enfim, e essa entrevista seria uma coisa assim mais forte, uma coisa mais inédita, porque ela estava mexendo com uma pessoa muito poderosa nessa cidade, muito perigosa. Então a Bia estava muito preocupada e não queria que a Zara jogasse essa entrevista no ar, no podcast. E a Zara não estava nem aí, ela queria mesmo o circo pegar fogo.
ela já tinha outra personalidade, ela era muito, sabe, assim, não queria saber, ela já queria meter o pé, ela sempre foi assim, impulsiva. Já a outra não. E é até engraçado nessa autora, e realmente são muito amigas. Então, e essa autora, acho que foi muito legal essa jogada, né, dessas duas amigas, porque elas são totalmente um oposto da outra. E são extremamente amigas, quase irmãs, muito unidas. Então, e teve um determinado momento do livro, mais lá pra frente, que elas seriam obrigadas, a Zara, a baixar um pouquinho a bola, né, pensar mais antes de fazer, e a Bia teria que se jogar mesmo, teria que parar com esses medos dela, sabe, sabe, romper os limites, e ser um pouco mais, assim, impulsiva, para as coisas começarem a andar. Então eu achei isso muito interessante, muito bem sacado isso da autora, a personalidade das duas. Enfim, então ficou nesse impasse. E nessa entrevista, né, que elas estavam discutindo se ela realmente iam jogar, se não iam jogar no podcast, a Sara, nesse intermeio, ela desaparece. Então, nesse desaparecimento da Sara, a Bia sobra para Bia. A Bia vai ter que realmente correr atrás para tentar achar a amiga, porque a polícia não estava muito interessada, né, em achar. Não é que não estava interessada em achar a Bia, ela estava indo para uma outra linha que a Bia falou realmente para a polícia que não era essa linha. Ela estava indo para um outro caminho. Mas a polícia nem deu bola para ela, entendeu? Ela realmente achou que seria uma outra linha lá, uma outra direção. E a Bia falou que não, que ela tinha certeza que era uma outra, então ela resolveu ir por conta própria achar a amiga. Ela e um amigo dela, que apareceu também, com um amigo que conhecia a Sara há muito tempo. A Sara ajudou muito ele era jornalista, correspondente internacional, ficou sabendo do desaparecimento da Sara e resolveu ajudar, ir lá voltar, né, para ir nessa cidade para tentar ver o que estava acontecendo, o que realmente aconteceu com a amiga, querendo ajudar. E os dois começam realmente uma investigação para tentar achar o que aconteceu, onde está a Sara. Gente, meu Deus, esse livro é só isso que eu posso contar para vocês mais, assim, mais em detalhes, porque fora isso eu não posso mais falar nada, porque nossa, esse livro é tão intenso, gente, é tão intenso. Eu fiquei com uma angústia também muito grande, porque esse livro tem uma narrativa muito, mas muito acelerada. Ele é muito rápido. Essa jogada desse podcast dessa autora foi fantástico, que é uma coisa que está muito em voga e caiu como uma luva nessa história. Tá? As entrevistas, né? São pontos de vista que a gente começa a conhecer um pouco desse caso. Que em cada entrevista que a gente vê, que lê, é uma reviravolta, é um susto, é um surto que a gente tem. É maravilhoso, foi uma sacada genial, fez o livro ficar muito mais ágil, muito mais rápido. E é um livro assim muito tenso. E também tem uma coisa, esqueci de falar, muito importante. O foco maior desse livro, por incrível que pareça, não é o serial killer, é a investigação da procura da Sara. O serial killer fica um pouquinho ali, fica um pouco distante ali de lado. O livro todo ali, todo baseado na investigação para descobrir onde está a Sara. Eu achei isso genial, isso fantástico. Gente, é um livro que tem muitos personagens. Ele é muito complexo, mas ele é muito fácil de entender. Ele é muito fluido demais, assim. Você lê ele assim com uma facilidade incrível. E ele é tipo assim, ele é um surto atrás de surto, gente. É impressionante. Quando eu tô quase me recuperando de um surto que aconteceu ali atrás, 2 páginas depois vem outro. Aí depois vem outro, depois vem outro. Gente, sabe, por isso que eu falei que eu ficava uma angústia imensa de lendo esse livro. E olha que eu tenho pressão alta, gente, pelo amor de Deus. Ele é maravilhoso, você não consegue parar de ler de jeito nenhum. Sabe, é maravilhoso essa narrativa dela, assim, é brilhante. E essa jogada que eu falei, de novo, eu repito, de podcast, das entrevistas, que tem várias
pontos de vista diferentes e você muda completamente a sua cabeça. Você está indo numa direção, aí você vai ver uma entrevista, lê uma entrevista, muda completamente, são narrativas completamente diferentes. Aí já é uma outra coisa e você fica num desespero, numa agonia. Gente, é fantástico. Como eu gostei desse livro. Ele é, para mim, hoje, ele é favoritaço meu. Nossa, é o melhor livro que eu li até hoje. Esse ano, lógico, tá começando, mas para mim ele é favoritaço, favoritou. Não tem para ninguém. Todos os livros que eu já li, quer dizer, não li tantos assim, porque o ano já tá começando. Mas para mim ele é o campeão. Eu amei esse livro, eu achei genial, adorei, fiquei com pena de ter acabado, porque ele é muito, mas ele é muito bom, gente. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Vocês não vão parar de ler, não para, não consegue parar. É uma agonia, é um surto, é coisas acontecendo, são vários personagens, eu tive que anotar num caderno, porque senão eu me perdia, porque eu sou péssima com nomes, entendeu? Mas mesmo assim, você na história, você não consegue se perder, tudo é costuradinho, é tudo, nossa gente, eu não, é demais, gente, leiam esse livro que é muito, mas ele é fantástico, os personagens são super bem construídos, são maravilhosos, é demais, gente. Leiam esse livro, vocês não vão se arrepender, tá bom? Um beijo e até terça. Tchau!